climática. Mas na Indonésia, ou é extremamente seco, ou extraordinariamente úmido. Presos no coração de um território de monções, os animais aprenderam a se beneficiar das tempestades mais poderosas do mundo. Indonésia selvagem. Ilhas e monções. Situada no Sudeste Asiático, as 17.000 ilhas da Indonésia dividem os oceanos Índico e Pacífico. Mais de 2/3 da Indonésia são de florestas tropicais. Aproximadamente 15% das espécies animais do mundo vivem aqui. E o isolamento fez com que as criaturas evoluíssem de maneiras únicas. Com máximas de 35 graus Celsius, inclusive à noite, a temperatura do arquipélago raramente registra mínimas abaixo dos 20 graus. Sombra e água fresca são dois dos bens mais preciosos na zona equatorial. Apesar da maior parte da Indonésia receber chuvas esporádicas durante o ano, mas não é o bastante para manter a abundância de vida. Felizmente, a mudança está à vista. As chuvas de monção anuais, que duram até 6 meses, estão chegando. Sulawesi encontra-se no centro do arquipélago indonésio e é a 11ª maior ilha do mundo. Nenhum ponto da ilha fica a mais de 100 quilômetros do mar. É quase meio-dia e um dos residentes mais curiosos da Indonésia sai das sombras da floresta. O macaco preto da Celebes é um dos maiores primatas da ilha e passa a maior parte do seu tempo no solo à procura de alimentos. Sem muita necessidade de escalar árvores, eles quase não possuem mais cauda, responsável por grande parte do seu equilíbrio. Liderados pelo macho alfa, o bando de 20 macacos busca na orla sementes e botões de flores. É o fim do período de seca. E as frutas do último período de monção estão escassas como nunca. Então, qualquer coisa que eles encontrarem servirá. Durante essa época do ano, a água das fracas chuvas evapora rapidamente. Com a escassez de água doce, alguns recorrem a medidas desesperadas. Mas a longo prazo, beber água salgada é um convite à desidratação. Apesar de medirem apenas 60 centímetros de altura e pesarem menos de 10 quilos, os macacos pretos não têm nenhum grande predador. Porém, eles precisam ficar alertas a um vizinho potencialmente fatal.
especialmente agora com a escassez de comida. O varano malaio pode medir até 3 metros de comprimento e é o segundo maior lagarto do mundo. São excelentes nadadores e é um dos poucos répteis que tolera a água salgada e a água doce. Ele nada pelas águas rasas, impulsionado pela cauda achatada com a habilidade de um peixe. Eles podem permanecer submersos por até meia hora. Porém, é nadando na superfície que eles procuram por alimento em diversos lugares. O varano malaio come qualquer coisa que conseguir engolir. Até canibalismo é um recurso. Eles dominam toda a cadeia de ilhas e marcam sua presença com movimentos desordenados. Utilizando sua língua bifurcada para captar odores, esse lagarto encontra indícios de uma possível presa. Os macacos conhecem esse caçador, então respeitam suas poderosas mandíbulas e sua cauda chicoteadora. Apesar de seu tamanho, os varanos malaios são rápidos. Podem chegar a 20 km por hora quando perseguem suas presas. A refeição de hoje não demanda tanto esforço de suas poderosas patas. Mas poderá utilizá-las em breve, pois outro lagarto também está atrás de comida na orla. Os varanos malaios são criaturas solitárias. Eles não são territoriais e evitam conflito direto com outros da sua espécie sempre que possível. Mas quando a comida é escassa, é cada um por si. Dessa vez, somente o orgulho saiu ferido. Acima deles, uma tempestade se forma. As chuvas do período de monção põem um fim ao período de seca. Chuvas torrenciais serão frequentes durante os próximos 6 meses. Para muitas criaturas insulares, o banquete está prestes a começar. A Indonésia possui a segunda maior faixa costeira do mundo. Mas também possui grandiosos lagos de água doce. O Lago Toba, na ilha de Sumatra, tem 100 quilômetros de extensão por 30 quilômetros de largura. É o maior lago vulcânico do planeta. Esse foi o local da maior erupção vulcânica do planeta nos últimos 2.500.000 anos. Foi cerca de 200 vezes mais poderosa do que qualquer outra já vista pela humanidade.
expeliu 3 trilhões de toneladas de lava, equivalente à massa de 19 milhões de prédios como o Empire State. A nuvem de cinzas proveniente dessa erupção teve um grande efeito no clima mundial. Bloqueou o sol, diminuiu temperaturas e extinguiu muitas formas de vida. Cinzas foram acumuladas até na África Oriental, a mais de 7.000 quilômetros de distância. O supervulcão do Lago Toba acabou ruindo, deixando uma enorme cratera e um reservatório gigante para as chuvas do período de monção. A grande rede de rios e lagos da Indonésia possui mais de 1.300 espécies de peixes de água doce. As fortes enxurradas arrastam materiais orgânicos das margens, atraindo peixes até a superfície para se alimentarem. Mas sair do fundo das águas é algo arriscado, principalmente com predadores com poderosos olhos sobrevoando os céus. Com pouco mais de 1 metro de envergadura, o milhafre é uma ave de rapina de médio porte. Não são predadores exigentes e colonizaram toda a cadeia de ilhas. Carniça, répteis, sapos, até insetos estão no cardápio. Porém, peixes são uma iguaria. Quando eles conseguem capturá-los. Sobrevoando a superfície do lago a 50 metros de distância, esse pássaro localiza uma presa em potencial. Dessa vez, a missão falhou. Ele não pode molhar as penas de suas asas, pois o peso dificultaria seu voo. Portanto, o peixe deve ser capturado na superfície. Capturar os peixes com suas garras afiadas é questão de cálculo. Outros percebem a oferta de peixes e também tentam a sorte. Milhafres vivem em comunidades. Mais de 100 pássaros já foram vistos dividindo um galho de árvore. Com tantos pássaros caçando em uma área tão pequena, manobras acrobáticas são necessárias para evitar colisões durante o voo. Finalmente o esforço é recompensado. De volta a Sulawesi, as coisas estão melhorando para os macacos pretos da Celebes. Após 6 meses de seca, agora eles se beneficiam das chuvas recentes do período de monção. Além da água doce disponível, as chuvas geram um banquete de mais de 100 tipos de frutas.
Vasculhar as praias é coisa do passado. Pelo menos por enquanto. Com tanta oferta de comida, o bando pode se dar ao luxo de ser exigente. Frutos pouco maduros são rapidamente descartados. Porém, o lixo de um é o tesouro de outro. Manga, figo e fruta-pão fornecem carboidratos e vitaminas essenciais. O excesso de fibras e açúcares de frutas ainda não é o bastante para saciar suas necessidades nutricionais. Por sorte, troncos podres de árvores são esconderijos ideais de insetos. E larvas de cupim são o banquete proteico ideal. Durante essa época do ano, brigas entre os membros mais velhos do grupo são raras. Um estômago cheio leva a uma atmosfera de paz. O grupo tem companhia. Pássaros seguem os macacos atrás das frutas que eles descartam e dos insetos que eles desentocam. E onde tem pássaros, tem ninhos. Apesar do seu tamanho, os varanos malaios são excelentes escaladores. E esse lagarto procura sua comida favorita: ovos. Suas garras afiadas de 3 centímetros são como esporas e facilitam sua escalada. Mas essas garras podem ser armas fatais para um macaco filhote encurralado. Agora o predador tem outra caça em seu alvo. O grupo preocupado observa, sem saber como reagir. Mas não há muito o que fazer. O filhote foge para galhos mais finos, que suportam somente o seu peso. O lagarto sabe que é muito pesado para seguir a presa. Então, ele abandona sua missão. Porém, descer não é tão fácil. Principalmente quando uma surpresa desagradável o aguarda. Felizmente, é exatamente a distração necessária para que o filhote volte ao grupo. Os macacos decidem prosseguir e buscar por um lugar mais calmo. Ou pelo menos, esse é o plano. A 100 quilômetros de distância, a oeste de Sulawesi, está localizada a maior ilha da Indonésia. Com uma área de quase 250 mil quilômetros quadrados, Bornéu é a terceira maior ilha do mundo e é 4 vezes o tamanho de Sulawesi. Suas florestas tropicais têm 140 milhões de anos, tornando-as uma das florestas mais antigas do planeta. Bornéu abriga espécies raras, que evoluíram de maneiras únicas, incluindo seu habitante mais famoso. Como muitos primatas da Indonésia,
Os orangotangos também se beneficiam com as frutas resultantes das árvores do período de monção. As recentes tempestades também beneficiaram os pássaros de Bornéu. Essa ilha abriga mais de 650 espécies de pássaros. A umidade aumenta a população de insetos, aumentando assim a oferta de alimentos para os pássaros famintos. O drongo, com sua cauda exótica, é um dos moradores mais notáveis da ilha. As plumas em sua cauda medem mais que o dobro de seu corpo e, proporcionalmente, é uma das maiores entre todas as espécies de pássaros. Mas nessas florestas, é melhor ser discreto. Pois nem todos estão satisfeitos em comer apenas frutas. Com o rosto de um gato, o corpo de um urso e uma cauda parecida com a de um macaco, o urso-gato asiático é provavelmente o animal mais estranho da ilha. Pesando cerca de 30 quilos e com menos de 1 metro de comprimento, esse animal carnívoro come qualquer coisa que conseguir capturar. Porém, possui um alimento favorito: ovos de pássaros. E esse drongo pode ter revelado a localização de seu ninho. O faro poderoso do urso-gato asiático o direciona para o banquete. O pássaro tenta distrair o predador. Mas seus esforços foram em vão. O urso-gato asiático é um excelente escalador. Além dos macacos, poucos mamíferos possuem uma cauda prênsil, que age como um quinto membro, auxiliando a escalada. Garras semi-retráteis e uma articulação reversível do tornozelo ajudam o predador a agarrar as árvores, principalmente ao descer das árvores de cabeça para baixo. Finalmente ele localiza o ninho. Para a vítima, nem tudo está perdido. Como muitas espécies de pássaros, os drongos põem uma segunda ninhada de ovos caso a primeira seja destruída. Com a chegada da noite, outro caçador se beneficia das chuvas recentes. Os bubusquetupos medem até 50 centímetros de altura e são uma das maiores espécies de coruja presentes na ilha. Esse pássaro mantém seus olhos atentos para o riacho cheio, esperando por sinais de movimento na superfície. Durante o período de monção, alguns terrenos da floresta são inundados, atraindo peixes para as águas mais rasas. Essa ave pretende se beneficiar com essa nova oferta de comida. Diferentemente de outras corujas, os bubusquetupos usam a visão e não a audição para encontrar sua presa. Eles não possuem o rosto em formato de disco, utilizados por outras espécies para canalizar o som.
Eles também não possuem penas leves de voo, que permitem outras espécies voar em silêncio. Sua presa está submersa e não consegue ouvir nada, independentemente de quanto barulho a coruja faça. Quando a distância de ataque está ideal, a coruja permanece imóvel. Suas pernas sem pena evoluíram para que possam se molhar. Até seus dedos possuem afiadas escamas antiderrapantes. Ela fixa seus olhos em sua presa. Para o peixe, não há escapatória. Suas enormes e afiadas garras matam a vítima quase imediatamente. Seu bico curvado mantém a escorregadia vítima presa até ser inteira devorada. Quase todas as noites, ela caçará do mesmo local, durante o período de monção. O clima na Indonésia é definido por sua geografia única. A cadeia de ilhas está localizada no centro da maior concentração de águas mornas do planeta, onde os oceanos Pacífico e Índico se encontram. E também está localizada entre duas grandes massas terrestres, a Ásia e a Austrália. Durante o ano, esses continentes aquecem, revezando as correntes de ar dos oceanos que os cercam. É essa oscilação que causa 6 meses de ventos secos oriundos do continente australiano. E depois, as chuvas torrenciais oriundas das massas de ar úmido da Ásia e do Pacífico. As chuvas do período de monção aumentam consideravelmente a população de insetos. E certo caçador noturno aproveita-se desse aumento na disponibilidade de alimentos. O Társio espectro é um dos menores primatas do mundo. Seu corpo raramente ultrapassa os 14 centímetros de comprimento. É tão pequeno que cabe em uma mão humana. Seus olhos enormes são os principais atributos físicos desse caçador noturno. Seus olhos são maiores do que seu cérebro e seu estômago. Proporcionalmente, eles possuem os maiores olhos dentre todos os mamíferos. Suas orelhas de morcego, capazes de detectar o menor dos ruídos, servem para identificar possíveis vítimas escondidas na escuridão. Apesar de sua aparência adorável, os társios têm um lado obscuro. Usando suas longas patas traseiras, são capazes de saltar para galhos a 5 metros de distância.
Suas garras e pontas dos dedos almofadadas permitem uma aterrissagem firme e segura. Em grupos que podem chegar até 8 membros, a disputa por alimento pode ser severa. E na sociedade dos Tárcios, quem chegar primeiro, leva. A luz da lua revela outro caçador, que sai de sua toca diurna. Essa não é uma criatura normal. Suas escamas de serpente e garras de dragão completam as patas de lagartos. Mas apesar da aparência, esse predador solitário é um mamífero pré-histórico. Conhecido como pangolim, ele segue a trilha de seu alimento favorito. Formigas. Pangolins têm uma péssima visão. Então eles dependem de seu excelente olfato e sua ótima audição para localizar sua presa. A trilha termina na base de uma árvore. Pangolins são exímios escaladores, e esse animal dirige-se à copa da árvore. Finalmente, ele localiza a colônia. Usando sua língua de 40 centímetros, ele aspira as formigas. Pangolins são um tipo único de mamíferos. Eles não possuem dentes, então dependem da parede muscular espinhosa do seu estômago para ajudar a digerir os alimentos. Pequenos seixos ingeridos trituram os alimentos no estômago, parecido com a moela de pássaros. Os esforços das formigas para defender o formigueiro são inúteis. É possível penetrar a grossa pele do predador. Pangolins podem comer até 200 mil formigas em uma única noite. Felizmente, os ataques duram pouco. Assim, as formigas têm a chance de se reagrupar e reconstruir suas colônias destruídas. Algumas ilhas da Indonésia revidam. Os mangues são grupos de árvores e arbustos que ficam parte em terra firme e parte no mar. Eles crescem em solo pouco arejado e formam um dos ecossistemas mais complexos do planeta. Um vasto número de raízes aeradas absorvem o oxigênio necessário, além de fornecer o suporte estrutural. Essas raízes densas prendem sedimentos soltos das margens, estabilizando assim a costa.
Eles também dissipam a força das ondas e enfraquecem o poder dos ventos. A Indonésia possui a maior floresta de mangues do mundo. 30 mil quilômetros quadrados crescem na extensão da costa da ilha, equivalente a 1/5 do total de mangues do planeta. Algumas criaturas aprenderam a se beneficiar desse ambiente protetor e cheio de nutrientes. O saltador do lodo habita a terra e a água. Como os anfíbios, eles respiram pela sua pele enquanto em terra. Porém, precisam manter uma quantidade de água em suas guelras para evitar a desidratação. Dessa forma, eles conseguem sobreviver em terra por até 3 dias e meio. Quando a maré recua, inicia-se um frenesi atrás de alimentos. Esse animal vasculha a lama, filtrando criaturas microscópicas. Insetos, minhocas e pequenos crustáceos estão no menu. Disputas por comida são comuns. Normalmente, mostrar sua barbatana é o bastante para reivindicar seu território. Mas às vezes, mostrar as gengivas também é necessário. O saltador do lodo não é o único anfíbio a emergir em uma maré baixa. O caranguejo violonista é chamado assim graças ao movimento que fazem quando se alimentam. Apesar de não ser muito útil na busca por alimentos, a enorme garra desse macho serve como um atrativo para as fêmeas. Quanto mais rápido o movimento com as garras, maiores as chances de se destacar. Esse membro volumoso também serve para combate. As brigas por território são resolvidas com o uso da força. As fêmeas são mais proporcionais. Elas vasculham a areia 2 vezes mais rápido do que os machos, cuspindo grãos filtrados durante o processo. Caranguejos violinistas e saltadores do lodo não se ameaçam. Porém, há um habitante dos mangues com quem eles devem se preocupar. Os macacos caranguejeiros podem medir até 50 centímetros e pesar cerca de 7 quilos. Vivem em bandos de até 60 macacos e alimentam-se basicamente de frutas. Mas com a maré baixa, eles buscam o alimento que deu origem a seu nome. Eles vasculham a lama dos mangues, procurando por caranguejos. Essa fêmea move sua cabeça com muito cuidado. Ela sabe por experiência que a fisgada de uma de suas garras pode ser muito dolorosa. A carne do caranguejo é cheia de proteína e vitaminas,
e há uma agradável mudança na dieta de frutas da floresta. Os macacos quase nunca dividem comida, e esse jovem acha que está pronto para caçar sozinho. Mas é muito mais complicado do que parece. Então, ele se contenta com algo mais seguro. Com uma rápida lavada, essa semente que não oferece perigo está pronta para ser comida. Os macacos caranguejeiros aprendem a se adaptar e se beneficiar de quase todos os ambientes em que residem. Eles até programam seu acasalamento, dando à luz durante o período de monção. Não é à toa que os macacos são os primatas mais comuns do mundo, depois dos humanos. Além de causar uma abundância de frutas, as chuvas transformam algumas partes da floresta em parques aquáticos. Enquanto os adultos saciam sua sede, os jovens macacos brincam de pega-pega. Essa brincadeira é essencial para os jovens macacos, pois ajuda a desenvolver habilidades sociais e serve como um treinamento para situações reais que enfrentarão quando mais velhos. Até os répteis desajeitados da ilha parecem felizes com a quantidade de água. Pegar um peixe para um lanche nunca foi tão fácil. Enquanto o dia chega ao fim, está quase na hora do início de um dos maiores espetáculos da Indonésia. Essas pequenas luzes cintilantes são um tipo de código Morse do amor. Desencadeados pelo início do período de monção, milhares de vagalumes machos tentam sincronizar suas luzes para atrair fêmeas. A união de seus esforços aumenta as chances de serem notados. Vagalumes são besouros com alguns milímetros de comprimento. A luz é produzida em seus abdômenes, misturando o oxigênio com a substância química luciferina. A bioluminescência é quase 100% eficiente. A luz produz quase nenhum calor, o que significa pouca perda de energia. As fêmeas respondem com a sua própria mensagem iluminada. E a verdadeira queima de fogos começa. A Indonésia possui uma vida selvagem diversa. É um paraíso para muitos seres do mundo natural. Porém, os animais ainda enfrentam desafios no calor tropical. A água às vezes é escassa.
E a comida nem sempre é abundante. Felizmente, a maioria se adapta frente às dificuldades. Até que o período de monção traz um prêmio anual, garantindo que todos tenham mais do que o suficiente.